gente já conversou aqui em outras oportunidades sobre o consumo de drogas por crianças. E a gente vai falar sobre também um assunto que poucas vezes a gente ouve sendo discutido, que é o consumo de drogas pela terceira idade, pelos idosos. Nós estamos recebendo a Vânia Salles, psicóloga especialista em dependência química na terceira idade. Vânia, bom dia. Bom dia. Seja bem-vinda aqui ao nosso programa. Interessante pensar nesse aspecto, porque muitas vezes é uma população ignorada, não só em outros fatores, mas inclusive na relação com as drogas. Existe, sim, um crescimento sendo percebido aí no consumo de drogas pela melhor idade? Sim, existe e é algo bastante alarmante, né? Onde precisamos pensar como melhorar isso, principalmente na questão da saúde do idoso. Tá. Porque as drogas, hoje em dia, a gente percebe, né, na terceira idade, não só homens, mas também, eu estou atendendo mulheres. Tá. Né? Então a gente percebe que aquilo que se conhecia como um padrão já não existe mais. Não. Né? Jovens, homens, que eram os principais focos, né, do consumo de drogas, hoje mulheres na terceira idade, então... Exatamente. Muda-se os parâmetros. Mudam os parâmetros, né? Nós temos que levar em consideração também que a busca, né, pelas drogas, seja o álcool, seja o fumo ou outras drogas, né? A gente acredita, assim, que essa necessidade que está havendo é na busca de algo prazeroso, mas na realidade não é algo prazeroso, né? É algo ilusório, porque o idoso ou a idosa, eles buscam suprir algumas das necessidades, né? Por exemplo, o álcool como uma companhia, né? E muitas vezes essa companhia, ela pode trazer uma euforia hoje, mas amanhã uma depressão. Entendi. E tem mais um agravante, porque o idoso, ele usa medicações controladas. A associação exatamente. dessas drogas pode trazer grandes estragos, né? E a gente sabe que o uso de drogas na parte neurológica é algo muito sério, né? Então, ao longo da vida, nós vamos perdendo os nossos neurônios. Então, na fase... no caso da terceira idade, essa perda é maior, né, devido a essas drogas. Agora, você mencionava essa questão, né, dos fatores que levam ao consumo de drogas. A gente sabe, inclusive, né, olhando todas as faixas etárias, que esse consumo está diretamente associado com o ambiente, né, ou com a vontade de socialização, a ideia do pertencimento, questões ligadas ao emocional, como depressão, ansiedade e outros fatores, né? No caso do idoso, essa relação do abandono, da solidão, seria o fator mais impactante ou mais perceptível diante da busca das drogas? É um dos. Tá, né? Quais seriam outros, por exemplo? Então, nós temos a aposentadoria, onde a pessoa, né, ou o profissional, ele se vê numa outra fase de vida. Né? A ociosidade, nesse caso. Exatamente. Né? O tempo livre. Por isso que hoje existem trabalhos para a preparação da aposentadoria. Né? Uma pessoa muito ativa, de repente, se vê em casa sem atividades. E aí ela vai para o mais fácil. Então vou usar o álcool como uma forma de me deixar mais tranquilo, né? Ou então como uma forma de... É uma fuga, né? Que a pessoa utiliza. E muitas vezes ela vai para o convívio, né? Com os amigos, e nesse convívio também existe a bebida, existe o fumo, né? E hoje em dia a gente percebe que na terceira idade está tendo a busca pelo crack, que é algo bastante alarmante. Porque o crack é uma das piores drogas, né? E atinge a parte neurológica de uma forma mais intensa. Então, isso agrava a saúde da terceira idade. Né? É importante você mencionar isso, porque eu estava justamente com essa dúvida. Né? Quando a gente fala do consumo de drogas na terceira idade, não são pessoas necessariamente que tiveram uma vida de vício. Que durante a juventude, durante a fase adulta, vivenciaram o consumo de drogas e prolongaram até a melhor idade. São pessoas que iniciam esse consumo na melhor idade. Exatamente, né?
por algumas questões. Voltando um pouquinho à questão, por que a pessoa busca, né, as drogas, não só pela questão da solidão, aposentadoria, viuvez, mas também porque ela já está num quadro depressivo, de uma ansiedade generalizada, e hoje eu percebo que algumas cirurgias estão provocando também a busca pelo álcool, né, e pelas drogas, né? O pós-operatório, a reação à cirurgia, justamente. Acaba sendo um refúgio também para essas pessoas. Exatamente. Uma cirurgia plástica mal sucedida para o paciente. Impacta física, mas também emocionalmente. Emocionalmente, exatamente, né? Entendi. Então, existe a busca aí pelo prazer, que não é um prazer, né? E aí vai da gente refletir, né, o entendimento do porquê que essa pessoa procurou essa cirurgia, né? Quais eram, né, os seus anseios, a importância de nós enxergarmos essa população que é gigantesca e que, é claro, como a gente tem acompanhado aí os números, vai aumentar a cada ano. Então, quando a gente fala do cuidado com a melhor idade, a gente não está falando de algo, né, para atingir um ou outro, mas todos nós, inclusive, que chegaremos lá. A gente vai continuar conversando sobre este assunto, é um assunto sério, mas é um assunto que precisa ser falado. A gente fala mais uma vez, né, dentro da nossa campanha permanente pela vida. A gente está conversando hoje sobre o consumo de drogas na melhor idade. Você pode fazer as suas perguntas, já chegou uma pra gente aqui, da Sônia Gomes, de São Paulo. Daqui a pouquinho a gente faz a pergunta dela. Se você tiver dúvidas também, entre em contato com a gente, os nossos telefones estão aí. Nós já voltamos. E encontrarmos os encantos da vida, independente da nossa idade, reconhecer que essa experiência que nós estamos vivendo nesse momento, ela é única e precisa ser cuidada e preservada, é fundamental. Faz com que a gente perceba, por exemplo, que não é a idade nossa, aquela que é marcada a partir da certidão de nascimento, que vale, mas sim a idade que nós trazemos em nosso coração. Quantos são os jovens que já têm aí seus 80, 90 anos e dão um banho de juventude nos mais novos, não é mesmo? Agora, infelizmente, essa não é a realidade de todos. Nós temos conversado aqui hoje no nosso programa com a Vânia Salles, psicóloga especialista em atendimento à dependência química na terceira idade, que o número de idosos consumindo drogas tem aumentado no nosso país. E a gente está conversando sobre este assunto porque a responsabilidade social nossa é gigantesca, com os nossos entes queridos também, para que estejamos atentos a qualquer sinal de alerta que possa aparecer. Aí a Sônia Gomes, ela ligou para a gente, compartilhou uma dúvida dela, e a gente traz aqui a pergunta. Você pode também fazer a sua, caso você tenha alguma dúvida. O nosso telefone está aí, o WhatsApp 11 99801 1242. O pai dela tem 78 anos e ela tem dito aqui, ó, ele bebe e fuma muito. Já tentamos conversar várias vezes para ele entender a importância de largar esses vícios, mas ele sempre diz que já está no fim da vida e que não tem mais por que fazer isso. Como agir nesse caso? E aí eu reforço a questão da Sônia dizendo assim, como que a família tem que agir diante de uma situação em que você se depara com o vício de uma pessoa na terceira idade? Bom, Sônia, realmente quando seu pai, né, fala que está no final de vida, né, já é um ponto aí para a gente levar em consideração. Principalmente porque ele perdeu, né, a vontade ou então as oportunidades para continuar a viver de uma forma saudável e com qualidade de vida. Então, o que eu vejo assim seria de levá-lo a um médico próximo, geralmente ou é um cardiologista, ou é o geriatra, ou é o psiquiatra, né, para conversar e sentir um pouquinho mais como ele está. Né? Me parece que ele já está aí com um indício de que não está muito bem, que não está emocionalmente, psicologicamente. Exatamente, né? Então, levando a esse médico mais próximo, ele vai poder orientá-lo e encaminhar para uma psicoterapia, porque na psicoterapia vai sendo resgatado, né, justamente essas questões. Por quê que ele está desanimado? Por que que ele não vê mais alegria em nada? Por que que ele está indo para o caminho justamente do álcool, né? Ou então utilizando outros recursos, né? Então, com essa orientação,
e com esse acompanhamento, ele vai conseguir realmente resgatar os amigos, muitas vezes, né? Puxa vida, eu gosto de fazer uma atividade física. Então, vamos procurar um lugar para a gente fazer essa atividade física, né? De repente, gosto de nadar, gosto de caminhar. Ah, mas eu não sei como começar a fazer isso. Então, vamos orientando, né? Justamente fazendo assim um trabalho de resgate, seria isso, né? E uma vez que haja esse consumo, esse acompanhamento, ele acaba tendo que ser também interdisciplinar. Ele envolve, né, o acompanhamento médico, clínico, mas também esses fatores que você mencionava, o emocional, o psicológico e o apoio da família? Com certeza, né? Muitas vezes a família percebe, leva para o médico e o médico procura trazê-lo, né, e conscientizá-lo. Então, vamos buscar uma melhoria, né? E essa melhoria, muitas vezes, ele consegue num tratamento médico, algumas vezes tem que ser medicado, e também no atendimento psicoterápico. Há casos que a internação é necessária e como lidar num público que já se sente fragilizado com relação ao abandono, à ausência familiar? Como lida nesse caso? Então, a internação, né, algumas vezes ela é necessária sim. Existe aquele mito, né? Nossa, mas vai ser internado e agora, né? É algo que hoje há uma necessidade, né? Porque as drogas pesadas não tem outro jeito, né, de tratar apenas num atendimento médico. A internação faz com que a pessoa com dependência química, ela seja trabalhada por uma equipe, seja o médico, seja a psicóloga. Algumas vezes existem pessoas ali preparadas para esse atendimento, né? Porque no momento que é retirado o álcool e outras drogas, existe o período da abstinência, né? E eu falo que o período da abstinência ele tem que ser cuidado com muito carinho, né? Tem que ter um apoio grande, né, para que a pessoa consiga passar por essa fase e olhar para a vida, né, justamente de uma outra forma. Porque não é só questão, quando a gente fala dessa sobrevivência, da sobrevivência literal. É claro que ela existe também, porque a gente sabe a quantidade de óbitos que acontecem em decorrência das drogas. Mas nesse sentido de reencontrar, né, motivos para viver, para continuar existindo feliz, encontrar motivos para ser, né, melhor a cada dia. E aí, nesse aspecto, atividades voluntárias, a própria religiosidade, grupos de apoio, de convivência, ou até mesmo, por exemplo, novos desafios, como voltar a estudar, podem fazer com que esse jovem da melhor idade encontre aí um novo sentido para a vida? Sim, com certeza, né? Hoje nós já temos as faculdades para a terceira idade. Eu tenho várias pacientes que fazem essa faculdade, é bastante interessante, porque além da integração com outras pessoas da mesma idade, existem várias atividades, né? Então, não só o artesanato, mas também pesquisas, né? A união para fazer uma viagem, a organização dessa viagem. Então, é muito interessante, como também a busca por trabalhos voluntários. Hoje, muitos hospitais têm a necessidade dessas pessoas, e eu falo que a terceira idade tem muito para ensinar, seja para uma criança, para um adolescente, né? Para uma pessoa que está precisando de uma palavra, de um acolhimento. Então, tudo isso faz com que o próprio idoso perceba, puxa vida, eu posso fazer tantas coisas, eu posso, com os meus ensinamentos, realmente fazer com que essa pessoa olhe a vida de uma outra forma, né? E a gente encontra dentro dos hospitais, é muito interessante, a professora que hoje está aposentada, se dedicando a ensinar uma criança que precisa de um acompanhamento mais de perto, e de uma forma assim gostosa, de uma forma prazerosa, né? Porque é o resgate daquela profissão para ela, né? A mesma coisa, um empresário aposentado que de repente ele se vê num grupo de crianças que precisa também, puxa, vamos fazer uma competição aqui, vamos jogar
algum jogo interessante para todos nós, né? Então, isso é o resgate. Muito boa, né? Muito importante. Perfeito, gente. A gente vai voltar a falar sobre esse assunto, mas eu queria agradecer a Vânia por estar aqui Obrigada. com a gente. Seja sempre muito bem-vinda ao nosso programa. Muito obrigada. A gente esteve conversando com a psicóloga especialista em atendimento à dependência química na terceira idade, Vânia Salles, e a gente